Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Com vários desfalques para o próximo jogo, técnico Emílio Faro deve promover mudanças na equipe do Vasco para encarar a Ponte Preta fora de casa. O Vasco do interino Emílio Faro terá desfalques importantes para o próximo duelo contra a Ponte Preta fora de casa pela 23ª rodada da Série B. O principal deles é Nenê, que levou o cartão vermelho no empate sem gols com a Chapecoense dentro de São Januário. O meio-campista de 41 anos de idade ficou nervoso com a arbitragem e foi expulso por reclamação. Além disso, o técnico Emílio Faro já sabe também que não poderá contar com o meia Carlos Palacios, também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Yuri também é mais um que está suspenso para essa partida. Nesse cenário de diversos desfalques por suspensões, o interino do Vasco deve promover a entrada de Alex Teixeira já entre os titulares para a próxima partida. Vasco da Gama e Ponte Preta se enfrentarão na próxima terça-feira, dia 9, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli. O confronto será válido pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alex Teixeira estreou no Vasco no último confronto contra a Chapecoense, mas ainda precisa de ritmo de jogo. Porém, trata-se de uma necessidade, e ele deve ir a campo como titular. Dessa maneira, a tendência é que se confirme a entrada do camisa 7 na vaga do meia Nenê. Para o lugar do camisa 5 Yuri Lara, quem aparece como substituto natural é Zé Gabriel ou Matheus Barbosa. Essa decisão caberá a Emílio Faro, que terá mais 7 dias pela frente para decidir a equipe que joga contra a Ponte Preta. O interino falou sobre Alex Teixeira, e já existia uma programação para ele. A ideia era mais ou menos colocá-lo para um tempo adequado para ele jogar. Mas aí vem a dinâmica do que a gente tem para solucionar os problemas do jogo e a dinâmica da torcida. Quando a torcida vem junto, a gente começa a criar situação e pressionar o adversário, e você solicita o jogador. A torcida vem junto, mas ele está dentro do processo, iniciou e tem uma progressão do que pode fazer, até estar em plenas condições para suportar os 90 minutos, avaliou o comandante. O técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos, também falou sobre a partida. É um pedido de um simples treinador. Vamos jogar contra a CRB e depois contra o Vasco. Não aceito a torcida do Vasco ser maior que a da Ponte Preta aqui. Eu respeito a torcida do Vasco, que é muito grande, mas é a nossa casa. Tem que prevalecer o mando. A torcida da Ponte não vai deixar acontecer e não vai acontecer, destacou o treinador durante a coletiva de imprensa. Vasco avança e tem acordo encaminhado com a prefeitura para ampliar a capacidade de São Januário. Mais do que nunca perto de concluir o acordo com a 777 Partners, o Vasco vem avançando em um projeto também importante para o futuro do clube. De acordo com informações do portal Globoesporte.com, o Cruz Maltino tem conversas avançadas com a prefeitura para reformar e ampliar a capacidade de São Januário. O diálogo com o prefeito Eduardo Paes teria começado em janeiro e avançaram nos últimos meses. A negociação envolve o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o vice-geral Carlos Roberto Osório. A expectativa é que um novo encontro aconteça ainda neste mês para concluir o acordo. As eventuais receitas seriam usadas para a reforma, modernização e ampliação da capacidade para 40 mil torcedores. O projeto também teria participação da companhia norte-americana, que irá comprar 70% das ações do clube e passará a gerir o esporte nas próximas semanas. A 777 já está ciente e também aprova a negociação. Para a empresa, seria vantajoso ter um estádio reformado e com uma maior capacidade, sem a necessidade de investir seus próprios recursos. Nesse caso, o valor do aluguel para o grupo americano aumentaria. O acordo com a 777 ainda prevê o pagamento de um aluguel anual de R$1 milhão. O contrato, no entanto, aponta que caso o clube reforme São Januário com seus próprios recursos, o valor seria reajustado. O Vasco já tem uma ideia de como pretende fazer a reforma de São Januário, mas o investimento vai depender dos recursos arrecadados com potencial construtivo em caso de acordo com a prefeitura.
O clube tem como base o projeto desenvolvido pela W Torre, na gestão do ex-presidente Alexandre Campelo, realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A capacidade seria para até 43 mil torcedores. Uma das pré-condições do projeto e do acordo com a prefeitura é que, mesmo com uma eventual reforma, seja mantida a fachada histórica de São Januário. O clube também não quer perder o espírito da barreira do Vasco. Mas e torcedor vascaíno, qual é a sua opinião em relação a uma possível reforma de São Januário no futuro? Deixa nos comentários aqui abaixo a sua opinião. Diretoria age rápido e Vasco confirma acordo com o argentino. A diretoria do Vasco, através do presidente Jorge Salgado, agiu rápido para evitar que o clube sofresse com mais uma punição. Isso porque o Gigante da Colina tem uma dívida de cerca de 6 milhões de reais com o argentino Maxi Lopes, que teve uma passagem pelo Vasco entre os anos de 2018 e 2019. O ex-atacante Maxi Lopes acionou o clube na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. O prazo para a realização do pagamento terminava nesta segunda-feira. O Vasco poderia sofrer um banimento e impediria o clube de registrar novos atletas na competição. O Vasco confirmou o pagamento de 30% do valor total de 6 milhões e efetuou um pagamento de 1,8 milhão de reais. Nesse cenário, o Vasco se livrou de ser punido mais uma vez e fechou um acordo com o argentino. Em caso de punição, o clube não poderia registrar novos reforços e que assim ficariam impedidos de atuar. O argentino teve uma boa passagem pelo Vasco e foi responsável por manter o Vasco na primeira divisão no ano de 2018. No meio de 2019, ele deixou o Cruz Maltino. Na passagem pela Colina, o jogador atuou por 38 partidas e marcou 11 gols, além de 7 assistências. No meio do ano passado, ele anunciou a sua aposentadoria do futebol aos 37 anos de idade. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.